Olá, senhores, tudo bem? Bom, dando continuidade aos nossos vídeos sobre esse resumo da sociologia como ciência, vamos abordar hoje um autor chamado Max Weber, um alemão que nasce em 1864 e morre em 1920. Portanto, ele passa aí por um contexto extremamente atribulado da história europeia, um contexto que vai desde a unificação alemã até a Primeira Guerra Mundial. E esse contexto, obviamente, influenciou muito a sua obra como um todo. Pois bem, Weber, na sua obra, já cria uma ruptura interessante em relação ao conceito de sociologia presente em Emile Durkheim. Se Durkheim trabalhava a sociologia no mesmo patamar das ciências naturais, das ciências humanas, buscando uma total objetividade e até definindo o fato social como coisa, portanto como algo isento de qualquer participação do homem, do indivíduo em sua existência, Weber não concorda com essa ideia. Para Weber, a ciência social, a ciência humana, seja ela a história, a economia ou a própria sociologia, ela é uma ciência que trabalha com uma noção de objetividade possível. Para Weber, é impossível separar um mínimo de subjetividade na produção do conhecimento humano. Para ele, o sociólogo, o economista, o historiador, tem sim que buscar ao máximo essa objetividade, mas ela é uma objetividade possível e não uma objetividade total. Então aí já temos um conceito fundamental. Weber define as ciências humanas, a sociologia, como sendo um conjunto de ciências no qual existe uma objetividade possível e não uma objetividade total. Uma segunda ruptura interessante que Weber faz em relação aos conceitos anteriores de sociologia é uma ruptura com a visão evolucionista, com a visão teleológica e com a visão determinista. Para Weber, ao contrário, por exemplo, de Comte, ao contrário de Durkheim, que vem na história das sociedades uma linha evolutiva, para ele não há essa linha evolutiva. Na verdade, para Weber é impossível traçar um perfil, uma linha de evolução, um ponto menos desenvolvido para um ponto mais desenvolvido. Portanto, Weber rompe com a concepção positivista de sociologia. Para Weber, no lugar do positivismo, surge um outro tipo de sociologia, uma sociologia chamada compreensiva. Na verdade, o sociólogo, o economista, o historiador, eles deveriam olhar para cada contexto histórico, para cada sociedade, para cada fato a ser estudado como algo isolado. É óbvio que seria possível perceber comportamentos, padrões e repetições dentro desses contextos, mas para Weber não seria possível afirmar que existe uma linha única e inequívoca de evolução. E isso, obviamente, vai trazer o primeiro grande conceito da sociologia de Weber, que é o conceito da realidade, da sociedade, como um feixe inesgotável de fatos. Ou seja, para Weber, quando nos debruçamos sobre um determinado contexto social, esse contexto é infinito. Ele é pautado, na verdade, por uma série de possibilidades de análises. E por que existe, então, essa série de possibilidades de análise? Porque a realidade é um feixe inesgotável de fatos. Porque a realidade social está pautada, tem como base a ação social. Então aí, um outro conceito fundamental em Weber, o conceito de ação social. Para Weber, uma ação social parte de um indivíduo em relação a outro indivíduo. E essa ação tem como o seu meio, o seu caminhar, um objetivo, um fim, e esse fim está relacionado com o comportamento do outro indivíduo. Um exemplo muito claro disso, um aperto de mãos. Eu estendo minha mão em direção a outro indivíduo e espero que ele também me cumprimente. Eu não posso afirmar com certeza que eu terei este cumprimento, mas eu espero, eu consigo tentar pelo menos antever esse resultado, o fim dessa ação. Então, uma ação social seria uma ação de um indivíduo em relação a outro indivíduo, no qual aquele que é o agente social espera um determinado resultado do outro indivíduo, mas não tem certeza de que conseguirá. Portanto, numa sociedade composta por vários indivíduos, é impossível determinar qual o comportamento exato dessa sociedade. Ela é um feixe inesgotável. Só que aí Weber extrapola o conceito de ação social e cria um novo conceito, o conceito de relação social. Na verdade, em alguns contextos, um grupo de indivíduos pode estar em relação e
os valores, as práticas sociais desse grupo são práticas reciprocamente aceitas por todos os membros daquele grupo. Aí não temos uma ação social que seria de caráter exclusivamente de um indivíduo em relação a outro, mas teríamos uma relação social, vários indivíduos atuando dentro de um contexto no qual um conjunto de valores é reciprocamente aceito. Um exemplo clássico disso, uma missa. Um exemplo clássico, um jogo de futebol, um evento, portanto, maior. Percebam, a relação social é composta também de ações sociais. Muda, nesse caso, os valores em ação, se são individuais, se são coletivos. Mas o que é a realidade, então? A ação social ou a relação social? As duas coisas. Por isso, chegamos a um terceiro conceito importante em Weber, que é o tipo ideal. Para Weber, o que um sociólogo, um economista, um historiador faz? Ele exagera, ele extrapola, ele maximiza a realidade. Ele pega um determinado contexto, um determinado aspecto da realidade e transforma esse aspecto em um conceito. Portanto, o tipo ideal, ele não existe na sociedade. Ele é, na verdade, um recorte conceitual que o sociólogo fez sobre a realidade para poder estudá-la. Você nunca encontrará o tipo ideal na realidade. Ele é um instrumento para compreender a sociedade, que é composta de inúmeros fenômenos sociais, incontáveis fenômenos sociais. Percebam então que nesse sentido, Weber está montando uma sociologia compreensiva, não determinista. Eu não posso afirmar então que é a economia que deve ser utilizada como elemento para explicar a realidade. Eu não posso usar então a religião, a política, esses elementos, eles existem ao mesmo tempo e interagem entre si. E o sociólogo, o cientista, faz um recorte dessa realidade, produzindo um conceito. Portanto, Weber não concorda com a reificação, ou seja, com a adequação da realidade ao conceito produzido. É o contrário. Na verdade, a ciência produz um conceito a partir da realidade. Exemplos dessa sociologia weberiana. Um texto famoso de Weber chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Weber diz: a ciência estuda aquilo que é, a política trabalha com aquilo que deveria ser, o dever ser. Ele diz o que existe na realidade. A política ou a ciência? Os dois, mas o cientista tem uma prática muito mais preocupada com o ser, com aquilo que é, enquanto a política tem uma prática mais preocupada com aquilo que deveria ser, com os objetivos, com os fins. Então ele vê na política e na ciência dois tipos ideais. Um outro exemplo de aplicação da sociologia weberiana, quando ele estuda os tipos de dominação, a dominação tradicional, a dominação racional ou a dominação carismática. Diria Weber, na verdade não existe um ou outro modelo de dominação. Todo modelo de dominação é, na verdade, um modelo composto pela tradição, pela racionalidade e pelo carisma. Só que, para estudar o fenômeno dominação, eu divido essa dominação em três tipos sociais. Esses tipos sociais puros não existem, tipos ideais puros não existem na realidade. Eles são, na verdade, recortes para poder estudar a infinita realidade. Ainda dentro desse contexto, fica claro que Weber está estudando um modelo social contemporâneo que ele atribui como um modelo racional, como um modelo burocrático, como um modelo no qual valores religiosos, valores teocráticos perdem importância diante de uma racionalidade econômica. Porém, para Weber, qual é melhor e qual é pior? Nenhum dos dois. Na verdade, são apenas aspectos diferentes. E aí Weber traz um elemento fundamental à sua sociologia, que é o elemento de significação cultural, um sentido da ação social. Um exemplo bem simples disso. Weber provavelmente diria o seguinte: como a Idade Média Europeia explicaria a queda do Império Romano? Bom, como a Idade Média Europeia tinha como elemento de sentido em sua sociedade a religião, provavelmente ela buscou uma explicação para a queda de Roma na religião. Roma era pagã, Roma era pecadora e por aí afora. Hoje, como estamos numa sociedade racional econômica, buscamos o elemento explicativo da queda de Roma na economia. Então, Roma caiu pela crise do escravismo, Roma caiu porque parou de expandir, porque teve inflação, porque não teve mais mercados e por aí afora. Percebam então, para Weber, a sociologia é uma sociologia compreensiva e não uma sociologia positiva. Correto, senhores? Bom, esse é um resuminho da sociologia de Weber. Espero que vocês tenham tido uma ideia geral sobre ele, que isso facilite aí nos vestibulares. O nosso próximo vídeo será sobre Karl Marx e Friedrich Engels,
falando um pouquinho sobre o socialismo como sociologia. Um grande abraço a todos e até a próxima.